Boa noite a todos. Que a nossa noite possa ser a melhor possível, né? Trocando ideias e energias juntos, crescendo no entendimento da doutrina, aprendendo a se conhecer, aprendendo a se gostar, que é um pouco mais difícil, né? Porque conforme a gente vai conhecendo a gente, parece que a gente deixa de se gostar tanto. Não é isso? E, aliás, o tema dessa palestra é o escândalo e nós, que tem a ver com essa questão, o texto pelo menos, né? Da gente descobrir em nós os escândalos e o que a gente faz com eles. Há uns anos atrás, um diretor aqui da casa, ele me procurou pedindo desculpas e tal, porque ele não ia mais continuar. Ele veio me avisar pedindo que eu procurasse uma outra pessoa para substituí-lo e que ele daria um tempo para isso. Ele estava me avisando com antecedência. Nobre da parte dele, certo? Já que assumiu o compromisso, né? Mas aí eu perguntei para ele o porquê. Esperando que fosse algo do tipo, vou sair, vou viajar, vou para outro, vou mudar de estado, vou para outra cidade, sei lá. A razão foi interessante. Ele falou que ele não estava conseguindo conciliar os conceitos espíritas, aquilo que ele estava aprendendo aqui na casa, em relação a ele mesmo, como pessoa, com as coisas que ele fez, até como profissional, né? E aquilo estava atormentando ele. Ele não conseguia conciliar. Então ele estava achando melhor dar um tempo. Aí eu achei aquilo estranho, eu falei, espera um pouco. Você está querendo me dizer que você até então agia de determinada forma no mundo, desprovido de conhecimento espírita. Então aí você agia no mundo. Agora você está tendo conhecimento espírita, está se entrechocando, consegui falar? Com, sei lá, com o que você pretende ser, com aquilo que você fez. Então você está num dilema. E se afastar vai ser a solução? Quer dizer, voltar para o mundo. Porque aí eu perguntei, você pretende continuar fazendo as mesmas coisas? Não, imagina. Falei, então, não faz sentido. Não faz nenhum sentido você se afastar. Pelo contrário, é onde você vai ter que se fortalecer. Ainda bem que ele me ouviu, porque ele seguiu. E se tornou uma pessoa importante aqui para casa. Ele já não está mais entre nós, tá? Mas ele se tornou uma pessoa importante. Então veja, o escândalo em nós. Ele estava escandalizado com aquilo que vinha despertando, né, na sua consciência, em virtude de determinadas coisas. A partir do momento que ele começou a tomar ciência de determinadas coisas, essas coisas começaram a reverberar dentro dele, né? Do seu emocional. E ao invés dele usar isso de forma, naquela época, né, de forma positiva, no seu processo de desenvolvimento, ele estava achando melhor sair. Porque estava se culpando em excesso. No Evangelho de João, tem uma passagem que acho que vocês todos conhecem, que é a mulher adúltera. Acho que todos conhecem, mas eu vou só lembrar. Diz que os fariseus estavam querendo tentar Jesus, né?
provocar Jesus. Aí trouxeram até ele uma mulher que havia sido pega em adultério. De fato, ela foi pega em adultério. E disseram para ele, olha, está aqui a mulher, foi pega em adultério, diz a lei que ela tem que ser apedrejada até a morte. Naquela época acontecia isso. E se eu falar para vocês que em alguns países ainda acontece apedrejamento, e ainda de mulheres. Mas tudo bem, isso é o ser humano em processo de evolução. Naquela época, queriam provocá-lo. Você diz o quê? Ele olhou para a mulher, olhou para aquela turma de fariseus, e aí ele reverteu a coisa. Ele falou, faz o seguinte, ó, aquele dentre de vós aí, que tiver sem pecado, que nunca errou, nunca se equivocou, tira a primeira pedra. E aí parou, ficou esperando. Aquilo provocou naquelas pessoas que estavam acusando um processo onde elas começaram a fazer reflexões de se nunca tiveram errado, nunca tiveram se equivocado. E aí elas foram se afastando. Até que Jesus percebeu o silêncio, quando ele olha, só estava a mulher. Ele falou, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ah, se foram. Nem eu tampouco te acuso. Vá, não peques mais. Ora, o que a gente tem que aprender com essa missão, com essa lição? Ele poderia condená-la? Não? Se tinha alguém ali que tinha condições de condenar, era ele. Não a condenou. E o que ele propôs para ela? Olha, foge, some, né? Não, vai, segue e não peques mais, procure não cometer o mesmo erro. Você aprendeu alguma coisa aqui hoje, quase foi apedrejada. Segue, você aprendeu uma lição. E aí eu usei isso, inclusive, para conversar com o meu amigo na época. Veja o exemplo. Percebeu ali que tinha um erro. As pessoas em si começaram a se questionar, porque eram todas arrogantes, achando que podiam fazer o que bem entendiam, quando na verdade traziam também os seus equívocos, os seus erros. Então Jesus foi inteligentíssimo, porque ele propôs que as pessoas refletissem se elas tinham condições de ficar apontando o dedo para as pessoas. E mais, se elas tinham condições de ficar se colocando como instrutores das pessoas, quando elas mesmas traziam muitos problemas entre elas, né? Nas suas atitudes e por aí afora. Então, o grande equívoco de quem percebe ou de quem descobre, né, que tem os seus próprios escândalos, os escândalos em nós, é este, ou de esconder, fazer de conta que não é consigo, e aí se colocam como os que acusam, são hipócritas, né? E essa hipocrisia, ela não é proposital, ela é inadvertida, a pessoa não percebe que ela está agindo assim. E ela escandaliza o outro, ou descortina o escândalo do outro, quando ela mesma traz uma série de necessidades de transformação e de equívoco a serem trabalhadas. Esse é o grande erro, é o grande engano que as pessoas cometem quando elas se entronizam num trabalho como o nosso. Vocês acham que todos nós aqui nascemos santos? Será que nós viemos parar nessa casa aqui como missionários iluminadíssimos? Olha, chegou lá, baixou o santo aqui no Manuel. Todos
todos, indistintamente, têm os seus equívocos. Todos, né? Indistintamente, vieram, a grande maioria, pela dor, inclusive. Por questões as mais diversas, mas vieram. E aqui se encontraram. E aqui começaram a fazer um trabalho de busca de uma transformação de si mesmos, que não é fácil. Às vezes a gente dá umas escorregadas, né? Porque faz parte deste processo. Nós somos seres humanos em processos de trabalho, de evolução. E às vezes os nossos equívocos, né? Eles saltam os olhos, que aí a gente volta, a gente acha que a gente é o personagem espírita, né? Você entra dentro do Manuel Bento, vem um santinho, é isso? Parece que a aula, inclusive, fica mais iluminada. Aí sai do Manuel Bento, volta a ser o que era. Não, a gente é o que é aqui e lá fora. Então, tem de vez em quando as dificuldades que nos acometem, as incertezas, as inseguranças. Só que nós estamos diante de uma doutrina que nos esclarece. Por isso que eu sempre começo as minhas palestras falando que a gente consiga compreender a doutrina que vai nos ajudar no nosso processo de transformação. Só que eu não posso, ao interpretar a doutrina, trazer, né, de forma latente ou muito forte os meus equívocos. Eu tenho que entender que eu tenho os meus equívocos, se eu os cometi, ainda posso cometer outros. Mas o meu grande objetivo aqui é o da transformação. Então eu não vou desistir, eu não vou me anular, eu não vou me acusar, não vou me vitimizar, que eu acho que é o mais importante. Porque quando você se vitimiza, você estagna. Você não parte, né, para esse processo de transformação. Olha, o meu amigo não queria desistir, estava se vitimizando, né? Ele estava... E era sincero aquilo que ele falava, porque ele estava realmente em desespero em relação a essa luta interna que ele estava tendo. Ainda bem que ele ficou, porque ele se transformou. Vocês querem ver um outro exemplo? Acho que todos vocês também conhecem a história de Saulo de Tarso. Saulo, que depois virou Paulo. Né? O Saulo, desculpe o termo que eu vou usar, tá? O Saulo era uma praga. Era uma pessoa de uma personalidade terrível. Perseguidor, orgulhoso, vaidoso, impositivo, não aceitava, né, os erros, condenava as pessoas, perseguia, mandava matar, apedrejar. Ele era doutor da lei. Começou a perseguir os cristãos, mandar torturar. Olha o nível do sujeito. Olha o nível. O que aconteceu com esse homem? Veja, né? Ele estava indo, né, para Damasco, que ele já tinha tocado fogo aqui no círculo, no pessoal aqui, nos cristãos aqui, e foi lá para Damasco para fazer lá. Na entrada de Damasco aconteceu um episódio fantástico na vida dele, transformador. Uma luz. Vocês conseguem imaginar a doutrina espírita sendo a luz na vida de vocês? Lá foi uma luz que cegou, os cavalos se assustaram. Vocês sabem da história, certo? E ali, o cara era tão tinhoso que ele precisava de um negócio desse, entendeu? Era para dar
um choque de realidade. Ali, ele despertou por uma realidade. Se for Bezerra, fala que eu não vou. Ele está me perseguindo, Bezerra, viu? Acho que ele já está me chamando lá para o outro lado. Eu falo, segura aí, meu filho. Não é a hora ainda não. Eu ainda tenho muito que ir. Eu tenho muito problema para resolver aqui. Onde eu estava mesmo? O homem era um tinhoso. E ele precisou levar um choque de realidade. E aí ele se transformou do dia para a noite? O que vocês acham? Não. O bicho era tão lindo. 3 anos. Analisando, pesquisando, vendo se é isso mesmo, se não é. Se afastou. Até que ele decidiu matar aquele homem velho, ou seja, aquele que teoricamente era o pecador, né? Aquele que tinha lá um monte de problemas, decidiu, mudou o nome, porque significava, um ressignificado, mudou e seguiu, pregando aquilo que ele perseguia. Olha o processo de transformação. E se hoje nós conhecemos o cristianismo, é graças a ele. Porque até então os apóstolos estavam assustados, né? Estavam sendo perseguidos, aliás, por ele, né? E ele se transformou. Ficou chorando engano, ficou se acusando de pecador, de isso, daquilo, se vitimizou, ou ele aproveitou a lição para esse processo de transformação? E aí saiu pregando aquilo que ele condenava. O meu amigo queria desistir. Ainda bem que ele ficou, né? Porque aí ele pôde, com o trabalho, com a sua dedicação, e se recuperando dos equívocos que havia cometido, né? Dos escândalos que havia provocado. E aí o convite que eu faço é para nós aqui. Todos nós aqui estamos vivendo num mundo que não tem como não cometer escândalos. Não tem como não se equivocar. Não tem como não errar. Não tem como não magoar as pessoas, mesmo que você não queira. Que as pessoas vão enxergar em você coisas que você não tem condições, às vezes, de dar para elas, e elas esperam de você mais do que você é capaz de dar, então elas se magoam com você. Então, os escândalos, eles são inúmeros nas nossas vidas. Só que tem um detalhe, somos nós os responsáveis por nós mesmos, e nós os responsáveis para, em entendendo os escândalos em nós, trabalharmos. Eu acho interessante porque o Kardec, quando ele começou a conhecer a doutrina, até então, não sei se vocês sabem, ele não acreditava em nada, duvidava de tudo. E aí ele foi convencido, né, pelos efeitos que naquela época aconteciam, chamava atenção, hoje não acontecem tanto, mas naquela época acontecia. Mas mais do que os efeitos, porque o efeito em si que acontecia, de mesa girar, de responder e tal, aquilo era mais para chamar atenção. Quando ele começou a descobrir o nível de informação que vinha do mundo espiritual, que ele se decidiu a organizar aquilo que ele achou aquilo transformador. Eram informações que até então as pessoas não tinham. E aí, o que acontecia com as pessoas? Elas se achavam culpadas de alguma coisa, o que elas faziam? Elas iam se confessar. Era uma forma de... né? E depois vinha
teoricamente, a punição. Essa punição, ela era uma punição que não remetia a pessoa no seu processo de transformação. Então ele entendia que a doutrina era esse conjunto de informações de fazer as pessoas perceberem que elas mesmas são as responsáveis por si. Que não adianta elas jogarem isso para o externo e esperar que o externo diga alguma coisa. Por quê? Você entendendo a doutrina, entendendo que você é um espírito que aqui está em processos de aprendizado para evoluir, você fazer um trabalho de transformação. A partir do momento que você compreenda, a partir do momento que você entenda e colocar em prática aquilo que você aprendeu, que não é fácil, não é simples. E ele entendeu isso também. Tanto que ele diz o seguinte, olha, se reconhece o verdadeiro espírita. Quem é o verdadeiro espírita? Aquele, que está se esforçando para dominar as suas más tendências e as suas más inclinações. O verdadeiro espírita é aquele que está aprendendo a olhar os seus escândalos e, a partir da compreensão deles e a partir do processo de compreensão da doutrina, se transformar, se esforçar para se modificar. Esses somos nós, se esforçando. E aqueles que tiverem condições, como eu, de envelhecer, aprendendo a doutrina, aí melhor ainda. Eu costumo brincar que se eu tivesse desencarnado com 30 anos, nossa senhora, estava frito. Estava mesmo. Por quê? Ora, até os 30 anos eu não tinha essas ideias, não tinha esse conhecimento. A vida, eu vivia a vida, e a vida me levava a quê? A ter sucesso, a ter carreira, a passar por cima dos outros, ou seja, aquelas coisas que a gente aprende no mundo. Ser competitivo, almejar coisas para que as pessoas te admirem a partir das coisas que você tem, e não daquilo que você é. Quando você entende que isso não tem nada a ver, que isso é do mundo, vai ficar aí no mundo, e que você como ser, como pessoa, traz em si uma série de equívocos, aquilo que o mundo te levava a fazer é do mundo. Você vai voltar para o plano espiritual com isso? Carregando essas coisas? Quando você tem essa compreensão e você começa a conciliar o ser do mundo com o ser espiritual, você faz essa dosagem e aí você aprende a conviver no mundo de forma mais equilibrada possível. O mundo já não vai mais te influenciar tanto. E ainda mais, você consegue, a partir da sua transformação, ajudar a transformar o mundo. Que é isso que se espera. Porque ser espírita dentro da casa espírita é fácil. Não é, gente? Mal menos, né? Por quê? Como eu falei, você deixa o personagem lá, você deixa o ser que é você lá e entra aqui e se transforma num personagem espírita, vira santinho aqui dentro. Aqui você chama todo mundo de irmão, irmã, sabe? Tudo a mesma maravilha. Personagem. Depois você vai para o mundo. Lá no mundo você vai chamar o pessoal, irmão, irmã. O chefe vem dar uma prova, meu irmão. Não é assim? Vem cobrar a meta, você... Então, a gente tem que aprender a conciliar o mundo com aquilo que a gente vem aprendendo aqui. E não é fácil.
Por isso que o Kardec falou, se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências, suas más inclinações. É um ser que está em um constante processo de evolução. E não fica parado, sofrendo, se culpando, se anulando. Que é o que se espera, que é o que se prega em outros lugares. Por quê? Quanto mais pessoas estiverem se culpando, se acusando e tal, mais dependentes elas ficam da palavra. Elas vão pagar, inclusive, sabe? Para se ver livre daquilo. E não é isso que transforma. A transformação ela se dá a partir do momento que você compreende e a partir do momento que você entende que você era ignorante de determinadas coisas. E a partir da sua ignorância, você se perdoa. E começa um processo de transformação. Significa que você vai deixar de se escandalizar, deixar de cometer tais escândalos? Não, talvez você continue. Talvez surjam outros, novos, que agora você está preparado para enfrentar outros. Olha que interessante. Então, este é o processo de desenvolvimento nosso, no mundo, como espírito. Por quê? Porque a gente veio para... se a gente não tivesse nada para aprender, a gente ficaria lá no plano espiritual. Como a gente veio, significa que nós temos de aprender algumas coisas. Talvez sobre nós mesmos, no primeiro momento, e depois sobre as nossas inter-relações. De que forma que nós podemos contribuir com o mundo a partir da nossa compreensão de nós mesmos. Quando eu começo a me aceitar com os meus equívocos, eu passo a aceitar o outro de uma forma muito mais fácil. Eu deixo de ser aqueles que queriam jogar pedra na mulher, sabe? E passo a ser aqueles que fazem reflexões se eu posso jogar pedra. E a partir daí se afastar e começar um processo de analisar as suas condutas. O que eu mais gosto na doutrina espírita é isso. É responsabilizar-se por si mesmo, sem destinar a sua transformação na atitude do outro. O outro está ali como instrumento para você fazer as suas experiências, né? De testes de paciência, de boa vontade, de benevolência, de caridade, de atenção, de renúncia. Só que o outro também está nos seus processos de desenvolvimento, cada um talvez numa etapa diferente aí. Né? Em processos diferentes, inclusive de necessidades. Então a gente aprende a entender que a nossa inter-relação no mundo, ela é de uma forma assim profícua, né? De uma forma interativa, você aprender. De uma forma... E olha que interessante, né? Conforme você vai aprendendo, como eu já falei aqui hoje na palestra, coisas novas começam a surgir. Tem gente que fala, é para te testar. Não é para te testar. E tem gente que acha que é isso. Ah, mas tem um teste, lá vem meu teste. Né? A pessoa está aproximando. Não é para te testar. É porque você está preparado para enfrentar. É diferente. Não tem um ditado, né, que diz que não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba, que não te dá um fardo superior àquele que você consiga carregar. Então é isso, achar que você vai virar espírita e vai acabar os problemas? Ai, todos. Não vai acabar. Virão problemas
um pouquinho mais apimentado, porque agora você está melhor preparado, entendeu? Olha que interessante, essa é a visão que nós temos que ter. Será que a doutrina espírita na minha vida é o sol que apareceu lá para o Paulo, para o Saulo? Eu estou aprendendo a encarar a doutrina dessa forma na minha vida. Aprendendo a trabalhar aí esses meus tormentos, aprendendo a entender esses processos de reanálise das minhas atitudes no mundo em relação àquilo que eu espero quando eu desencarnar como espírito. Porque isso vai acontecer. Você não viu o Bezerra me chamando aí? Vai acontecer. Ô Luiz, desculpa a brincadeira, viu? Então, gente, o meu objetivo aqui hoje é fazer que a gente reflita isso. Será que os escândalos em nós estão aí para nos paralisar? Para que a gente fique se vitimizando, se culpando, ou eles estão aí para a gente entender, a partir da compreensão, entrar num processo de desenvolvimento, de reestruturação de nós mesmos? A doutrina veio para isso, para nos reestruturar. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Uma boa noite.